Eu costumo dizer, né, que relacionamento a gente não tira diploma, não. Você não chega num ponto que aí você não tem mais problema em relacionamento. Sempre tem uma surpresa, né? Mexe muito, né? Os relacionamentos mexem muito com a gente e mexem muito com as pessoas, né? Entre as pessoas. Então, eu criei esse mundo, esse universo, né, de Sadai, que é para trabalhar a explicação que eu tenho de uma ferramenta de coach que me ajudou muito e continua ajudando muito nesse desafio diário, né, que é relacionamentos, tá? Da onde veio essa ferramenta? Veio do meu trabalho na IBM. Eu trabalhei muito tempo com líderes de projetos complexos, né, que além dos problemas técnicos e de todos os desafios, a gente precisa sim gerenciar relacionamentos, né? Então, o que acontece, né, na área técnica? Você se desenvolve em engenharia de software, por exemplo, e de repente se vê liderando uma equipe de 20, 30, 40, 100 pessoas, e basicamente o que você tem que gerenciar é relacionamento e você não aprendeu. Então a IBM desenvolveu essas ferramentas. A IBM não desenvolveu, a IBM contratou as ferramentas para desenvolver as pessoas, focadas em liderança, tá? Então tem várias, eu trabalho com 3. Então a questão é isso mesmo, é fazer que esses problemas de relacionamento não cheguem num ponto que destruam um projeto, que destruam uma vida, que destruam o próprio relacionamento. Meu intuito com as lives aqui é se divertir. Então eu criei esse ambiente, eu gostaria que vocês acompanhassem, se divertissem também. E o objetivo principal também é curtir o seu autoconhecimento com relação ao conflito. Eu não vou chegar a dizer a desfrutar uma situação de contrariedade. Não chega a desfrutar, mas que você chegue num ponto que você entenda e perceba e consiga decifrar tudo que se passa na sua cabeça, tudo que se passa no seu coração, com seus sentimentos durante um momento de contrariedade. Iris, eu vi que você chegou. Luciane, que legal te ver aqui, bem-vinda. E Mara Castro também. Mara Castro mandou uma solicitação para participar ao vivo, mas eu entendo que é aquela confusão lá dos botões. Você já está participando, tá bom? Você já está... manda uma mensagem para ver se está tudo bem, tá? Mas se quiser participar ao vivo também, aí confirma que eu te coloco aqui. Vamos ver o que você tem a dizer. Todos são bem-vindos, aliás, se quiserem participar e darem seus depoimentos. Como eu estava falando, o mais importante na live aqui é a gente poder se divertir, ter momentos agradáveis e poder se reconhecer, e que essas lives nos ajudem a todos a vencer uma semana de desafios de relacionamento, melhorando um pouquinho cada semana, né? E a gente aprende como, né? A gente aprende com os erros do passado. Então aquilo que eu não acertei numa semana, se eu conseguir ir marcando e melhorando e avaliando, a gente consegue sim evoluir bastante, tá? Então, assim, como não é uma ferramenta de psicologia, né? Então aqui funciona para condições normais. Assim, a gente vai num nível, você imagina, são ferramentas para pessoas que não têm aprofundamento na área de psicologia, na área de relacionamento, né? É para pessoas comuns, né? E por isso esse é o ganho. Então nós vamos viajar para o Sadai, que é um planeta, e lá a gente consegue fazer várias comparações, porque lá eu consigo controlar o ambiente, né? Lá eu consigo criar um mundo que possa servir de referência para o planeta Terra. Sadai é o planeta Terra que deu certo, né? A Terra ainda está, né, em constante evolução, a gente ainda está fazendo o básico do básico, né? Nem cuidar do meio ambiente ainda a gente sabe cuidar direito, né? Alguns países mais, outros menos, então é aí que dirá cuidar dos relacionamentos entre as pessoas, né? A coisa está difícil, mas a ideia é que cada um que participe, que compartilhe, aprenda um pouquinho,
que acompanhe, eu tenho a playlist toda lá no YouTube, no canal do YouTube, então que a gente acompanhe também e revise para poder aprender e se aprofundar. E também divulgar para algumas pessoas que, se você estiver gostando, se você estiver aproveitando o conteúdo, também divulgar para outras pessoas, principalmente do seu relacionamento, porque vai ser mais divertido você aplicar esses conceitos dos 13 reinos de Sadai em grupo, em equipe. Se duas pessoas souberem do que você está fazendo, né, ou do que você está falando, o relacionamento vai melhorar bastante, é mais legal, né? Então vamos lá, vamos para a sala do rei. Eu não estou vendo mensagens aqui, tá bom? Se vocês quiserem interagir, confirmar. Na live passada me falaram que o som estava muito baixo. Se vocês puderem me dizer se o som está ok dessa vez, se vocês estão me ouvindo bem, me ajuda bastante, assim eu posso ficar acomodado do jeito que eu estou aqui, senão eu preciso chegar mais perto do celular. Estou com o ventilador ligado aqui atrás do celular também, não sei se está dando interferência ou não. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, confirma, por favor. Muito bem. Por que a sala do rei? Nós comentamos na live passada dos 3 níveis de defesa de cada reino, né? Então, existe a muralha. Obrigado pelo feedback do som. Legal. Existe a defesa da muralha, a defesa do castelo e a defesa da sala do rei, né? Tudo isso para representar as energias que a gente automaticamente se utiliza em uma reação a qualquer ameaça. E a ameaça que eu estou falando aqui no planeta Terra, qualquer distúrbio no relacionamento, qualquer ação de uma pessoa, conhecida ou desconhecida, que gere uma reação em você, né? Que você não possa ou que seja impossível se tornar indiferente. Nós comparamos isso como ameaças aos reinos. Então, a muralha é a primeira interação, o primeiro momento que alguém chega perto de você, e conforme você vai desenvolvendo uma conversa, desenvolvendo uma interação, que pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, pode ser por zap, por e-mail, conforme isso vai evoluindo, esse caso, vamos dizer assim, vai evoluindo, nós representamos que a situação está indo mais para dentro do reino. Então, alguém que venceu a sua primeira resistência, a sua primeira reação, entrou, passou pela muralha e agora está tentando entrar no castelo. Se você não conseguiu evitar uma situação desfavorável, uma situação de contrariedade, uma situação de ameaça para você na muralha, então imagina um reino sendo invadido. Você tem uma estratégia de defesa na muralha. Não é só exército, são 3 energias. Mas isso a gente já conversou. Se essa primeira linha de defesa falhou, você tem a segunda energia, e não pode repetir energia, né, porque você gastou energia, uma energia na muralha, a segunda energia está na porta do castelo, que são novos argumentos, novos recursos que você tem para se defender e para argumentar e para se livrar de uma situação de ameaça, uma situação contrária. Isso eu vou colocar um exemplo daqui a pouquinho, mas assim, podem ser os exemplos mais simples e banais do dia a dia e podem ser situações bastante complexas. A nossa reação está no DNA, né? Está dentro da sala do rei, que a gente vai chegar lá também. E é disso que a gente fala de controlar, né? Tentar controlar a reação. Esses 3 níveis que eu estou falando são ainda reações naturais, reações automáticas que todos nós temos gravados no nosso DNA. E o terceiro nível, então eu passei pela muralha, cheguei na porta do castelo. Se eu não conseguir eliminar ou me livrar dessa situação, ou combater esta situação na porta do castelo, o terceiro nível é o soldado. Eu publiquei aí um desenhozinho, né, uma representação. É um soldado, o próprio rei, defendendo aquilo,
os últimos recursos que você tem para defender. Então, aqui dentro da sala do rei, normalmente, só você tem acesso, só você tem controle. Quando alguém ameaça entrar nessa sala, todas essas energias aí provocam uma revolução no reino, né? E as coisas não acontecem muito bem se você não tiver controle sobre as suas energias. As energias luta, amizade e isolamento só vão funcionar juntas, em conjunto. Por isso a gente fala, quando você está bem, quando você está em paz, você tem essas três energias se balanceando dentro de você mesmo, né? Então você pode lutar, mas você tem ainda consciência de proteção, de autoproteção. Você não se mata numa luta, né? Você tem a consciência de com quem você pode lutar e de quem você deve fugir, né? Às vezes, se a situação é mais complicada daquela que você tem condições de vencer, a melhor estratégia pode ser fugir. E a energia da amizade, que é negociar. Se você não pode vencer, talvez você não queira fugir, talvez caiba uma negociação. A gente vai ver, pretendo ver isso também hoje no horário da live. Como que eu consegui aí falar assim, desfrutar desse processo? O primeiro passo, que até eu coloquei uma sequência de 3 vídeos no YouTube com esses 3 passos, o primeiro passo é você reconhecer as suas reações físicas quando você está contrariado. Qualquer situação. Então, coloquei um exemplo assim, você sentou para fazer uma atividade, você planejou e você vai fazer. E aí pode ser uma atividade do seu dia a dia, tanto no seu trabalho como na sua casa. Você sentou para almoçar e tocou o celular. Né? E aí, né? Você vai atender, não vai atender? Né? Qual é a sua primeira reação? Você fica bravo? Fica bravo porque alguém tocou o celular do almoço? Ou você não atende? Ou você atende? Só essas 3 reações aí, você já começa a perceber para que lado da energia você tende a ter uma reação automática. E é muito rápido, e é muito simples de perceber, né? Então, procure, né, a hora que um celular tocar, perceber o seu batimento cardíaco, a sua emoção, qual é a reação. Se for muito sutil, você começa a procurar, a entender essa situação, em situações um pouco mais graves, um pouco mais complexas no dia a dia, tá bom? Várias situações, tá? Mais para frente eu vou colocar um exemplo para a gente desfrutar. Mas o que é interessante, o que eu estava falando que eu gostei muito, foi quando eu comecei a entender que quando eu fico puto com alguma coisa que acontece, a primeira coisa que eu faço, antes de decidir qual é a reação correta, é desfrutar, sabe? Aquela coisa, falar, gente, como é que essa pessoa consegue me deixar nesse estado? Meu batimento cardíaco acelera só porque ela falou determinada coisa, só porque ela duvidou do que eu estava falando, só porque ela mandou um e-mail com umas palavras meio diferentes daquelas que eu estou acostumado, né? Então, qual é esse fenômeno? O que acontece? E eu uso essa reação de ficar bravo, né? Porque ela é a mais forte, ela é a mais fácil de perceber. Mas uma reação de querer fugir, sumir, é a mesma coisa. Então você precisa desenvolver e perceber esse seu instinto, esse impulso de desaparecer, e também esse impulso de, não, peraí, vamos negociar, deixa eu me aproximar, vamos manter a paz e a harmonia. Quando você conseguir esse ponto, você já conseguiu dar um passo em direção ao seu autoconhecimento. Qual que é a boa notícia? Isso acontece todo dia, toda hora, né? A gente está o tempo todo passando por essas situações. Para quem dirige, então, para quem vai para o trabalho dirigindo ou passa algumas horas no trânsito, aí é a cada minuto. Aí a cada minuto você consegue perceber as suas reações no trânsito, por exemplo.
Ruane, que bom que você chegou. Eu vi Fênix Restaurações, China chegando, e Control Persianas também. Muito bem-vindos, muito obrigado. Agradeço muito as mensagens aí e interações, perguntas que vão me ajudando a ter um pouquinho aí de interação, tá bom? Muito obrigado. Show de bola, China. Então, aí, esse é o primeiro ponto. Quando você... Por que eu falei que eu desfrutei? Porque eu fiquei muito feliz quando eu consegui identificar as 3 energias de reação dentro de mim, né? Isso já ajuda muito, porque a gente tende a assumir uma reação de acordo com esse sentimento que é automático, né? E ele pode ser das 3 energias. Então, quando eu reajo brigando, quando eu reajo agressivamente, não é que seja certo ou errado eu reagir agressivamente, mas o problema é se eu reajo automaticamente, se o sangue esquenta e eu reajo sem controle, né? Primeiro que eu corro o risco de fazer coisas estúpidas e coisas fora de controle, e eu também tenho 1/3 de chance de estar errado, porque quando você identificar a sua reação, mas o que você precisa entender é qual é a reação correta para aquela situação, porque sim, vão ter muitas situações que você precisa sim usar toda a sua energia de luta para você poder se defender, né? Agora, então, com contra-argumentos, né? Agora, não é, muitas vezes, ou eu diria que 100% das vezes, não é luta, não é agressão, né? Luta, defender seus direitos, por exemplo. Então, você precisa, sim, se preparar e, ao longo do tempo, conhecendo as situações, conhecendo a sua reação, porque mesmo quando você defende os seus direitos de forma agressiva, você perde a razão, ou pelo menos você se nivela no mesmo nível da pessoa que estava ofendendo os seus direitos, e aí a disputa é muito mais complicada, até se for uma disputa judicial, né? Tentar fazer justiça com as próprias mãos, revidar uma agressão, né? Por isso que a gente fala, parece simples, né? Mas, pô, você está falando, né? A gente está falando aí de anos e anos de treinamento e acertos e erros no autocontrole, né? Então vamos lá para a sala do rei. Como eu falei, eu tirei os recursos gráficos, né? Eu não vou imprimir, não vou dividir a tela, por vários motivos, né? Mas principalmente para ver aqui o nominho de vocês poderem interagir, saber quem está participando, e outro para que o som fica melhor e a coisa fica mais informal. Mas, né, eu tenho uma lista de coisas aqui que estão lá na sala do rei, e na sala do rei estão todas as fontes de conflito. Quando você enxergar, se você puder desenhar, visualizar ou anotar o que tem na sua sala do rei, você vai reconhecer muito das suas reações e muito dos porquês. Fátima, que legal que você está aqui, bacana, bom te ver, viu? Legal. Depois você me dá o feedback do que você achou. Faz muito tempo que a gente não conversa. Muito legal, muito bacana. Então, na sala do rei, você tem uma sequência de coisas que você acumula durante a sua vida e que são os seus valores. Tudo que você mais valoriza na sua vida. Começando de cima para baixo, na hierarquia do que é mais fácil você adquirir e o que é mais fácil você mudar. Então a primeira coisa é conhecimento. O seu conhecimento te traz, né, um certo orgulho, te traz um certo valor, né? Então aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, né, já é um valor. Então está lá na sala do rei, né, todo o seu conhecimento, né? Então, normalmente representado por diplomas, tanto que tem muitos profissionais, né, que você vai no escritório, né, você vai no escritório de um médico, de um dentista, né, principalmente pessoas da área da saúde, né, ou advogados, né, ostentam, né,
uma parede cheia de diplomas, né? Então aquilo é a representação direta da sala do rei, né? Eu me orgulho, e a gente tem que se orgulhar mesmo, né, de todo o conhecimento adquirido e dos certificados, né, que eu tive desse conhecimento, principalmente com relação a diploma. O que mais a gente tem de reconhecimento, de conhecimento, são os diplomas. Então guarda isso aí lá, já sabe que isso aí está lá na sua sala, né, na sala do rei, do seu reino, né. O segundo nível são as habilidades, né. Habilidades é um pouco diferente de diploma. Eu, por exemplo, eu tenho certificado de piloto de helicóptero. Então eu tenho conhecimento, eu sei toda a teoria, né? Eu já esqueci alguma coisa, mas eu sei toda a teoria, eu tenho diploma, eu tenho carteirinha de piloto de helicóptero, né? Teórico. Não cheguei a fazer nenhuma aula prática, não tenho nem 1 minuto de voo em helicóptero, nunca voei. Então eu não tenho a habilidade necessária. A habilidade, ela não é reconhecida por diplomas, né? A habilidade, ela é reconhecida pelas realizações. Então aquilo que eu fiz durante a minha vida, né, eu vou colocando também, eu me orgulho do que eu fiz, né, claro, daquilo que deu certo, mas as minhas realizações, elas também estão lá na sala do rei, e eu me orgulho bastante, né? Todos se orgulham muito das realizações, alguns têm mais, outros têm menos. A gente ostenta as realizações positivas, mas aí não são diplomas, né? Aí são troféus, são medalhas, né? Então na parede, né, eu tenho uma parede de diplomas, que é o meu conhecimento, e na outra parede eu tenho os troféus e as medalhas das realizações, tá bom? Essa também, então eu coloquei no post aí, no convite da live, as medalhas, né? Então, vamos ver que medalhas são essas, né? Muito bem. Que medalhas e que troféus são esses, né? Então, num nível mais baixo, um nível mais profundo, vamos dizer assim, para ficar melhor, esse conhecimento e essas habilidades, né, eles vão gerar resultados sociais e pessoais, né? Os resultados sociais, a gente diz que é a minha imagem social, né? Social image. Como eu sou conhecido, né? Então eu me apresento, né, na sociedade, eu defino o meu comportamento, aquele comportamento que eu quero ter, não aquele fora de controle, isso que a gente está falando. O comportamento com as outras pessoas, meu comportamento que eu consigo controlar, ele está diretamente ligado aos meus conhecimentos, à minha habilidade e quem eu julgo ser no mundo, a minha imagem social, né? Quem eu quero ser. Essas são as medalhas e os troféus que eu ganhei das pessoas ao longo do tempo, não fui eu que me dei. Então alguém fala, nossa, essa pessoa é um excelente profissional, né? Ele está falando do quê? Conhecimento, habilidades e... Estou ouvindo gatos miando. Não sei se está passando aí no microfone para vocês. São troféus que eu me orgulho, mas vem do reconhecimento e do feedback das pessoas. Então, à medida que as pessoas vão me reconhecendo, eu vou assumindo uma posição na sociedade, eu vou entendendo meu lugar no mundo, e eu gosto disso. E eu ostento esses troféus na sala do rei, essas medalhas, né? Então, se eu sou uma pessoa que ajuda os demais, eu faço trabalho voluntário, e as pessoas reconhecem isso, falam, nossa, essa pessoa é uma pessoa do bem, né? Então eu quero ser uma pessoa do bem, e eu sou reconhecido, tem um troféu lá. Eu sou uma pessoa honesta, eu coloco um troféu lá, né? E eu me orgulho disso. Eu estou falando no geral, né? Eu sou uma pessoa tranquila, né? E aí começa a vir as qualidades que as pessoas nos dão, né? Nós somos julgados assim, né? É lógico que eu ostento troféus de coisas boas que eu recebo.
Depois vai ter outro capítulo falando das coisas ruins, tá? Por enquanto hoje é das coisas boas. E as medalhas que eu me dou, né? Ao longo do tempo, né? Tudo bem. Tem a minha autoimagem, tem a minha autoestima. Então, eu ao longo do tempo, e aí sim, né? Quanto mais velho, né? Mais medalhas eu vou colocando na parede. Então, eu tenho algumas medalhas que eu me dei, né? Então, eu me considero ser isso, ser aquilo, eu me considero ser um bom pai, eu me considero ser uma boa mãe, eu me considero ser um amigo leal, eu me considero ser uma pessoa. Aí a gente vai ter todo um espectro de motivação, né? Que é como você gostaria de ser reconhecido. Então, quais são as medalhas que você busca receber dos outros e quais são as medalhas que você busca receber de você mesmo? Ah, eu quero ser uma pessoa reconhecida pela minha força, por ter vencido tudo todas as disputas, eu quero liderar, né? Então essa é a relação com a energia, com a energia da luta, né? Então, se as minhas medalhas que eu mais valorizo, né, tanto que os outros me deram, quanto as que eu me deram, tem a ver com vencer, com liderar, com ser o primeiro, com ganhar, com vencer uma batalha, batalhas no sentido figurado da coisa. Se são essas as medalhas que eu mais valorizo, eu me identifico com o reino da luta. Eu gosto de ser conhecido pelas batalhas que eu venci. Né? É bom começar, lógico, pelas qualidades positivas, justamente. Próxima live a gente talvez dê tempo de falar das negativas. E as medalhas que eu me dou também, né? Então essa autoestima, essa uma autoimagem também é muito importante. Se as minhas medalhas são com as pessoas que eu ajudei, né? Com o quanto eu contribuí com a sociedade, qual é o meu legado, né? Perceba que o conhecimento e a habilidade pode ser o mesmo, né? A gente pode estar falando de um médico que tem medalhas de que ele venceu, ganhou prêmios, publicou artigos e foi o primeiro de não sei aonde, foi o líder de não sei o quê, né? Desenvolveu a vacina, né? Participou da equipe, né? Foi o primeiro a lançar a vacina, né? A desenvolver aí uma vacina. Ok. Um outro médico que valoriza, tem o mesmo conhecimento e a mesma habilidade, mas tem o valor voltado mais para a energia da amizade, trabalhou na mesma vacina, mas ele vai se orgulhar do quê? Né? Ele mesmo vai colocar as medalhas, dizendo o seguinte: eu contribuí para a humanidade, eu deixei um legado para a humanidade, eu salvei vidas, né? Eles estudaram na mesma faculdade, têm o mesmo conhecimento, trabalham os dois que nem doidos, são ótimas pessoas, e internamente, na sala do rei, eles têm valores diferentes. Tá? Da mesma forma, a energia do isolamento, na sala do rei, colocam medalhas de justiça, correção, né? E fazer as coisas corretamente, organizar o mundo, né? Contribuir para resolver algum problema sério, algum caos, organizar coisas, né? E não aparecer muito, né? Ser aquele low profile. Então, a gente vai chegar ainda um pouquinho mais, viu? A sala do rei, ela é muito reveladora, Edith. A gente vê, né? A gente começa a entender muita coisa. Então é isso. Por isso que é importante praticar. Quando a gente tiver todos esses conceitos, o que a gente faz no dia a dia é ir e voltar, ir e voltar. Então, quando eu me descontrolo, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, quando eu me descontrolo, é porque uma dessas medalhas aí, um desses troféus está sob ameaça, né? Então aquilo que eu mais valorizo,
eu entendo que lá aquela poeira que eu estou vendo no horizonte do meu reino, antes de chegar na muralha, né, eu já pressinto que é uma ameaça. Agora, se essa ameaça se comprova, então se alguém realmente está vindo atacar o meu reino, e eu sinto que esse ataque é em cima de um valor que eu tenho, e o valor que eu estou falando da medalha, tá? Está oferecendo um risco para aquilo que eu mais valorizo, né? Eu vou ter uma reação. E é esta reação que a gente está falando, que a primeira coisa para identificar é o que se passa, né, no seu peito, o que se passa na sua cabeça, se altera o batimento, se você tem vontade de fugir ou não. Você precisa desfrutar, você precisa se dar um tempo de desfrutar, é um processo físico-químico mesmo, né? É adrenalina, para fugir inclusive, né? A gente tem adrenalina, tem várias questões, né? Dilata a pupila, né? Daria para medir, né? Os detectores de mentira, né? E as pessoas que trabalham com identificação de face, elas têm esses detalhes também, né? Por isso que eu falo, isso a gente não é uma ferramenta profunda, né? Mas é uma ferramenta que ajuda muito, né? Principalmente nós, e eu me incluo, né? Os leigos, né? Porque não estudamos profundamente nem psicologia, nem neurolinguística, nem essa leitura de sinais, né? Corporais, nem tudo isso, né? Existem peritos, né? Que medem inclusive a variação de voz, né? Para saber se você está alterado ou não. Eles medem o quê? Essa reação, né? Então a gente consegue, lógico, perceber, né? Então o primeiro passo é você conseguir perceber essas primeiras reações. Depois é lógico que no caminho para frente você vai perceber as reações, depois você vai controlar seu comportamento com relação a essas reações, né? E depois, ou em paralelo, ou no caminhar desse autoconhecimento, você vai começar a reconhecer essas reações nas outras pessoas. Por quê? Por quê? Né? Nós viemos vindo, ó, conhecimento, habilidades, imagem social, imagem pessoal, e aí a gente tem o traço de personalidade. Traço de personalidade é o que define a sua reação automática, tá? E é automática, e é traço de personalidade. É possível de mudar, mas é muito mais difícil. Então, todos nós temos. Depois o conhecimento é fácil mudar, habilidade é fácil mudar, imagem social já é um pouco mais difícil, autoimagem é mais difícil um pouquinho. Agora, traço de personalidade é isso que a gente está falando. Eu preciso insistir, trabalhar todo dia, porque se eu tiver uma reação automática agressiva, eu vou acertar 1/3 das reações, né? E assim, se eu tiver reação de amizade, eu vou errar 1/3, e se eu tiver reação de isolamento, eu vou errar 1/3, né? É como você fazer uma prova do Enem e marcar tudo alternativa A, certo? Você não vai passar, eles já calculam isso, eles sabem que tem uns malucos que fazem isso. Agora, você só ficar no piloto automático corresponde a você fazer uma prova do Enem marcando alternativa A, B ou C em todas as alternativas. Você vai acertar algumas? Vai, né? E vai errar, você vai errar mais do que vai acertar, porque a proporção é maior. Tá bom. E abaixo do traço da personalidade, no nível mais profundo, na sala do rei, estão as nossas motivações, tá? Então, aí fecha o ciclo. Para explicar motivação, isso tem tudo a ver com as energias, as motivações também têm a ver com energia. Então, a energia da luta, a energia da amizade e a energia do isolamento definem. Agora é importante a gente entender essa chave. Definem ação e definem reação. Tá? Não confunda com outras leis de ação e reação, tá bom? É diferente. Ação, em caso de motivação, são as ações que você inicia, o que te motiva, o que te tira da cama, o que fez
os doutores que a gente mencionou no início irem estudar medicina, decidirem estudar medicina. O que motivou cada um deles é diferente. Está lá no nível mais profundo da sala do rei, que são as nossas motivações. Ou seja, quais as medalhas que eu quero para mim, tanto que eu me dê, quanto que a sociedade, que as pessoas que estão ao meu redor me deem. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser essa pessoa, tanto para mim quanto para os outros. Daí de cara já começa a ter alguns conflitos existenciais, né? Porque muitas vezes as pessoas vão na motivação das medalhas que querem ganhar dos outros, mas na verdade descobrem que elas mesmas não querem, tá? Mas isso é outro caminho, tá? Outro uso. Aqui a gente está falando de relacionamentos de reação, tá bom? Então, presta atenção. Eu tenho uma energia que me move, então eu inicio uma ação, eu inicio uma tarefa, eu inicio uma conversa, eu inicio uma interação com uma pessoa. Eu sou o primeiro a dar um passo em direção a alguém. E existe a reação. A reação está um nível acima somente, que é o traço de personalidade. Isso quer dizer o quê? A minha ação pode ser entendida como uma ameaça para outra pessoa. Eu preciso começar a entender isso, né? Que não é porque eu estou motivado e não é porque eu estou buscando o bem, né, que eu vou ser entendido por isso. Por quê? Outra pessoa, né, pode estar buscando outra medalha e que elas sejam um pouco diferentes uma das outras, e a pessoa, outra pessoa, que não seja eu, pode entender a minha iniciativa como uma ameaça a uma medalha que ela já tem, ou uma ameaça para que ela não conquiste uma medalha que ela está querendo ganhar. Aí é a raiz dos conflitos pessoais, tá bom? Aí, se você conseguir entender, tô vendo aqui o pessoal chegando, Roseli, Diego, Claudete, muito bem, muito obrigado pela presença. Se você conseguir identificar no seu dia a dia quais as suas ações que são entendidas como ameaças, né, para as outras pessoas, já é uma leitura bastante interessante. Como que você faz isso? Lembra das alterações físicas, né, que a gente falou, alterações de comportamento que demonstram que a pessoa está numa reação? Então eu conheço a pessoa, ela naturalmente age de uma certa forma. Se eu faço alguma coisa, eu tomo uma iniciativa por conta da minha motivação e percebo uma alteração nessa pessoa, eu já identifiquei algumas coisas que podem me ajudar. Primeiro, qual é o tipo de reação que ela tem, se é uma reação de luta, de amizade ou de fuga, né? E eu posso identificar que às vezes a forma como eu me aproximo, ou as palavras que eu utilizo, ou o jeito, né, o meu jeito natural pode gerar uma reação nessa pessoa. E eu estou querendo o melhor possível, tá bom? Então, é aquela questão que a gente discutiu, a gente conseguiu em algumas reuniões de aprofundamento, a gente consegue discutir, mas, por exemplo, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que ajuda aos demais. E a outra pessoa quer ser reconhecida como uma pessoa independente, né? São medalhas que cada um estão buscando. Essas ações, no mesmo projeto, numa mesma atividade, elas podem ser mutuamente exclusivas, né? Se a pessoa precisa realizar alguma tarefa sozinho, sem ajuda de ninguém, para provar para ela e para o mundo que ela é independente, se você ajudar, você é uma ameaça. E isso gera uma reação nessa pessoa que está tentando executar a tarefa. E essa reação pode ser de luta, de amizade ou de isolamento. Se for uma reação automática,
É luta sem controle, é amizade sem controle, ou é isolamento sem controle. Ou seja, não vai ser uma reação boa de qualquer forma. Se essa pessoa tiver a consciência dessa reação e assumir o controle, aí a coisa funciona bem. É aqui que a gente quer o conflito. As duas pessoas com consciência. Então, o que é luta com controle? Eu posso dizer não, eu posso entender a situação e falar, olha, eu não quero a sua ajuda, porque eu estou tentando me desenvolver nessa atividade. Se você me ajudar, eu nunca vou conseguir alcançar a autonomia que eu estou buscando. E isso é o que eu busco na minha vida. Estou buscando autonomia e independência. Essa pessoa não se magoa e essa pessoa consegue o que quer. Isso parece uma fórmula muito simples, mas não é, porque essa pessoa que está tentando ajudar, no momento que essa pessoa recusa, também entra em reação automática, que pode ser luta, que pode ser amizade e que pode ser isolamento sem controle. E aí a gente tem duas pessoas aqui no nível sem controle, duas em luta, uma na amizade, outra, seja qual for a combinação, por isso que a gente tem 13 reinos, seja qual for a combinação dessas energias entre duas pessoas, sem controle, é um conflito desnecessário e prejudicial. Se você trouxer o conflito para o nível do controle, esses são os debates, esses são os conflitos que geram inovação, que ajudam nos relacionamentos, que fazem o conhecimento entre as pessoas evoluir, fazem com que as amizades sejam mais fortes, que os relacionamentos sejam mais fortes. E eu vou agradecer você por não ter me ajudado. E eu vou agradecer você por ter me alertado, porque os dois queriam o bem. Isso é só um exemplo de como a gente consegue alcançar esse nível. Esse nível dá para alcançar. O que acontece no dia a dia? As coisas passam, não é assim, né? Não é tão simples assim. Nós não somos máquinas. Todas as nossas atividades, elas vão nos distraindo dessa consciência. Então, ao longo do tempo, quando eu vejo, eu já reagi, a outra pessoa já reagiu, a coisa foi para um ponto que, assim, e o primeiro, por isso que a gente fala que é legal se os dois tiverem o conhecimento dessa metodologia. Porque aí o primeiro que se der conta, né, e consegue diminuir a sua reação e desacelerar o batimento e quebrar essa reação automática até que o outro também se dê conta, porque lógico que a gente está falando de pessoas, né, que estão interessadas em manter seus relacionamentos, melhorar relacionamentos. Aí você volta, você pode brigar, é isso que a gente está falando. Ninguém precisa só viver num mundo de sangue de barata. Você pode ter os dois na luta, num nível de consciência. Então nós vamos debater, nós vamos rachar o pau, nós vamos brigar com muita energia. Ninguém está falando de ser apático, não. Você pode ter discussões bastante acaloradas. Beleza? Beleza. Chegou num acordo? Isso eu vi várias vezes, né? Você, principalmente no trabalho, né? Você discute, você quebra o pau, você vai até as últimas consequências, os últimos argumentos, insiste. Chegou num acordo, um venceu, o outro venceu, acabou. Vamos sair, vamos tomar uma cerveja e comemorar os resultados, né? As empresas ganham, os projetos ganham, né? Todo mundo ganha. Por quê? Nesse debate, com consciência, cada um, é lógico, vai trazer a melhor solução, a inovação mais rápida, né? As melhores, falando de família, né? Também. Todo mundo, quem é que está brigando para destruir a família? Ninguém, né? Então cada um vai trazer o seu melhor, né? E aí, quando você entende isso, o que vence, né, é a melhor opção. E aí as pessoas, por isso que a gente fala, né, o autocontrole que traz a prosperidade, porque essa batalha, esse conflito positivo, todo mundo cresce, né? Porque a gente traz
a gente traz o de melhor, inclusive para vencer. Lógico, se eu quiser vencer uma disputa nesse nível de consciência, é lógico que eu vou trazer as melhores opções, né, os melhores produtos, se eu quiser comprar alguma coisa, né, aquilo que é melhor para a família mesmo, né, então são disputas genuínas, tá bom? Então essa busca, que para mim é muito divertido, né? Quando eu consigo estar com essa consciência e observar, né, a minha reação e a reação dos demais, é muito interessante, né? Agora, então, o que eu vou deixar de lição de casa, né, para nessa live, né, para a gente poder discutir na semana que vem? Procure visualizar a sua sala do rei. Quais são o que você mais valoriza, né? Do que você se orgulha, falando de conhecimentos, habilidades, realizações e diplomas, né? Você se orgulha das suas realizações, da sua capacidade, das suas ações, do seu lugar no mundo, né? Que você serve, né? Você serve para quê no mundo, né? Você veio no mundo para quê? A passeio, né? Você se valoriza. E o quanto que você se orgulha e do que você se orgulha, que as pessoas te reconhecem também, né? Vai estar muito parecido as coisas, mas é importante entender a fonte, porque são níveis diferentes. Eu consigo abrir mão primeiro do que as pessoas acham de mim, e depois eu consigo abrir mão depois somente do que eu mesmo acho de mim. Isso são as coisas que a gente vai perdendo nas batalhas. Quando a gente fala dos 3 níveis de defesa, né, as pessoas que me atacam, né, eu realmente, se eu perder, pode ser que eu perca minha autoestima, por exemplo, né? Se as pessoas me atacam muitas vezes, se essas medalhas realmente elas caem, né, no chão, ou seja, eu pensava que eu era alguma coisa e acabo descobrindo que eu não era, tá? Isso é bastante complicado e são essas ameaças então por isso que a gente está falando que a sala do rei é o último nível de defesa, porque lá na muralha eu já estou preocupado com essa medalha, né? Então se eu me orgulho de ser um excelente profissional na minha área e alguma situação coloca isso em questionamento, né, eu entro na reação automática também. E olha só, como a gente falou das duas pessoas, né, pode ser que é a minha interpretação que é uma ameaça. Pode ser uma ameaça real ou pode ser uma interpretação de ameaça. Por isso a reação precisa ser proporcional à minha interpretação. E a minha interpretação não pode estar mascarada por uma reação automática. Eu preciso entender se é uma ameaça real ou se é só uma percepção. De repente, a pessoa está com a maior das boas vontades tentando me ajudar, e aquilo que a gente falou do exemplo, eu estou querendo provar a minha independência e eu vou ter uma reação de luta, eu vou ofender alguém que está tentando me ajudar genuinamente, tá? Isso acontece. E por aí afora. E depois, os relacionamentos podem se quebrar de uma forma, né, que se ninguém tiver consciência disso, né, você não consegue recuperar. O mais difícil, é lógico, é para a pessoa que recebeu essa reação agressiva, né? Então, mágoas, ressentimentos, né, são muito difíceis de curar e pode ser que seja impossível, inclusive. Então, por isso que a gente precisa ter consciência e saber, lógico, eu recomendo, né, que a gente faça isso com as pessoas que a gente mais valoriza, por isso que a gente começa muito com as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente ama e as pessoas com as quais valem a pena a gente trabalhar isso, porque é um trabalho difícil também, né, de você poder entender, aceitar e perdoar. Isso é bastante difícil. Mas também no trabalho é importante, né? A gente fala, você não precisa engolir sapo, né, no trabalho, mas é importante saber ter essa habilidade de conflitos para você realmente manter uma situação que seja favorável para você, né, e poder identificar até que ponto realmente seria a reação de ir embora, né? O que você pode aceitar. Então a gente fala em termos de ambientes de trabalho, né?
Primeiro, ambientes que vão contra a motivação mais básicas, agora até movimentos, ambientes que possam ser antiéticos, por exemplo, ou que trabalham com corrupção, ou que trabalham com coisas que você não admite, e às vezes você acaba permitindo, né, ou seja, você se perde, isso é uma reação ruim, né, porque você está preocupado com outras coisas, né, você acaba abrindo mão, né, de coisas que estão na sala do rei. Abrir mão de coisas que estão na sala do rei, só em último caso, e só se tiver um nível de consciência muito importante. Agora, tem coisas lá que você não vai conseguir, né? Mesmo que você tente, você vai até tentar entregar coisas que estão na sala do rei, mas rapidamente você vai perceber que você não vai conseguir, né? Então tem coisas que a gente não consegue fazer mesmo, independente de qualquer coisa, né? Por isso que é a autoimagem, né? Isso serve. Tem coisas que eu acho que eu seria capaz de fazer, mas na hora pode ser que não. Tem um clichê gigantesco em Hollywood, né? Que o super-herói não mata o bandido, né? Isso é um clichê, mas é para provar isso, né? Essa teoria, né? O super-herói, quando chega na hora de matar o bandido, ele não mata, né? Ele mantém os valores, né? Isso é essa representação mesmo, né? Agora, eu não sei, né? Você seria capaz de matar alguém? Chegar nesse ponto? Ou você ia... Só nessa situação é que você ia acreditar que esse clichê de Hollywood vale a pena, é real, né? Eu não sei, né? Eu nunca tive essa oportunidade, né? Graças a Deus, nunca passei por essa situação, mas é um exemplo, né, que pode acontecer. Estão faltando 7 minutos para terminar a minha live. Eu vou começar aqui o spoiler da semana que vem, que já está aqui no meu planejamento, estava aqui olhando. Dou uma repassada rápida se tem alguma perguntas, comentários para esse tema de hoje, se ficou muito complicado, né? Eu vou publicar, se eu conseguir salvar esse vídeo eu vou publicá-lo, e para esse eu vou fazer vídeos curtos, um pouco mais teóricos, com os recursos gráficos, né? Porque eu usei também a teoria do iceberg de habilidades, tá? Esses níveis que eu mencionei, eles são de uma outra teoria que a gente pega emprestado também, que representa as pessoas como icebergs, ou seja, o que está fora da água que eu vejo, que são os conhecimentos e habilidades, e o que estão abaixo da água que eu não vejo, que são todos esses outros itens que eu comentei. Lá no fundo, a motivação. Por que é que você saiu de casa hoje? Se é que você saiu de casa hoje. Ainda mais agora. Pandemia. Recomendação para ficar em casa. Alto risco de contaminação para você e para sua família. Algumas pessoas da sua família no grupo de risco. E você saiu de casa, né? Por quê? Aí está uma boa explicação do que é a motivação. Legal, então, a sala do rei ela é complexa, mas a gente ao longo do tempo vai conseguindo desenhá-la, né? Quando a gente conseguir desenhar, a gente vai entender como que a gente se defende, né? Então, como que a gente chega lá. Muito, muito bacana. Deixa eu ver aqui. Então, 5 minutinhos para dar o spoiler, então eu já vou me despedindo. Pessoal, muito obrigado. Interajam, tá bom? Eu gosto bastante. Recomendem, se você acha que alguém vai curtir, está precisando, ou um parceiro, ou uma pessoa que convive com você, fazer em 2 é mais legal. Visitem meu canal no YouTube, né? Estou em promoção lá para aumentar a quantidade de inscritos no canal, né? Vamos ver quanto que eu consigo chegar. Muito obrigado. Na próxima live eu vou... o pessoal gosta, né? Eu também gosto bastante de personagens. Eu vou ter uma historinha de 3 personagens dos 3 reinos, né? Então tem uma pessoa do reino da luta, uma do reino do isolamento e um reino da amizade, e elas vão precisar sair faltando 2 minutos, tá? Vai desligar. Então muito obrigado, pessoal, até logo. 3 personagens na próxima live, né? Eles vão ser obrigados a deixar os seus reinos
por essa questão de motivação, né? E só que eles não vão conseguir atingir os objetivos, e aí eles vão lidar com esses conflitos e com as reações, e aí lá você vai conseguir ver com quem que você se identifica, né? Para ir se aproximando mais da sua consciência, para ver de que reino aí você pertence, para qual energia você está mais próximo, tá bom, pessoal? Então é aí que vai vir a ponte, né? Até semana que vem, Ruane, muito obrigado, até logo, né? Até logo. Por que esses três personagens têm que ir até a cidade, né? O que motiva eles? O que vai tirar eles da terrinha, do conforto dos seus lares, do aconchego, né, das famílias? Está tudo funcionando bem, eles não precisam sair, mas eles vão ter que sair, né? Eles vão ter que ir em direção à cidade e eles não vão conseguir chegar, e isso vai gerar reações, né? Reações inesperadas. Vamos ver o que acontece. 30 segundos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Opa, muito obrigado pela participação. Aguardo os comentários. Vou mandar alguns posts aí durante a semana para continuar dando spoiler aí para a próxima live. E acompanhe aqui no GTV e no canal do YouTube. Muito obrigado. Até logo, pessoal. Tchau.